Vamos ver aqui, ó. Por que The Walking Dead ficou ruim? Do Matheus Se você 505. clicou nesse vídeo, você já deve ter gostado ou pelo menos assistido The Walking Dead em algum momento da sua vida. E eu queria te fazer uma pergunta e quero que você responda. Quem não honestamente. assistiu, tem que assistir. E você obrigatório. continua assistindo. Tu voltou a assistir isso de novo? Sim, eu tô na 4ª temporada. Pela Caraca, 4ª de vez? novo, 5ª cara. vez? Você não vai parar nunca? Nunca. Tu não vai É um assistir vício. O que é? O Fear e as outras? Que é spin-off? Ah, o Fear eu achei um saco, honestamente. Eu vi o que Mas essa 2 aí também é, temporadas. cara. Não, fica um saco depois. E você vai Mas assistir? no começo, Ou você vai até parar a antes de 6ª ficar... temporada. É o quê? Sabia que a série acabou ano passado? Eu só fiquei sabendo esse ano. A 22. série que costumava ser minha favorita acabou sendo reduzida àquela série que passava no Pô, também era minha background favorita, cara. enquanto eu fazia minhas coisas de Ainda é minha favorita, só que pra mim acabou na 6ª. É, pra mim também. Muita gente. Difícil pensar que em 2014 ela carregava o título de fenômeno da TV mundial. O primeiro episódio da 5ª temporada teve 22 milhões de espectadores. E 8 anos Caramba. depois, o último episódio teve impressionantes 2 milhões de espectadores. Esse é o triste resultado Achei que ele de uma fosse falar 2 série pessoas repleta viram. de péssimas decisões e que durou muito mais do que deveria. Saturando perderam sua 20 história milhões e de matando espectadores. sua reputação. Que isso? Hoje veremos o que Ah, calma aí. com The Walking, que durou muito mais do que deveria, saturando sua história e matando sua reputação. Por que aquela tira de bazuca no Hoje cara? veremos o que deu errado. Eu não lembro dessa cena não, só lembro da Porque cena assim do como Daryl Abraham. O Ah, Daryl sim. ou ele, que eles O atiram Daryl no que cara lá atirou. no meio da rua. O É. Daryl, né? o Império Romano Mas o Daryl matou um monte. Matou um Ali monte. foi... Ela atirou num Matou um míssil cara. e matar um cara. mais impressionante que sua ascensão, só a sua queda. Porque precisa de muito esforço pra cair tanto assim. Cara, 20 milhões de espectadores é muita coisa. Rápida observação, eu tô falando da série e apenas dela. Eu não vou falar de spin-off, não vou falar dos jogos, que tem história própria. E os gibis eu vou citar, mas apenas como comparação com o material original. Porque a série não é uma HQ adaptação é ruim. tão fiel. Vou falar, assim. HQ é Ela muito tem ruim. os mesmos personagens e as mesmas histórias, Eu nunca vi mas HQ. a execução é bem diferente. Eu gosto mais do gibi. Eu acho que ele foi bom do começo até quase o fim, porque assim como a série, o Tu final... assistiu tudo? Assistiu? Tu leu tudo na HQ? Não, eu parei de ler porque eu perdi o capítulo, foi no arco dos sussurradores, eu acho. Acho que foi no final. Ele E também tinha muita coisa depois disso? Eu acho que tinha até que bastante. foi Mas, bem sei lá, acho que zoadinho, não tem mas por motivos completamente diferentes. Eu vou explicar depois. Vou tentar ser o mais linear possível nesse vídeo, e para isso precisamos começar bem no começo. Na verdade, antes do começo. Eu sou uma boa pessoa pra falar sobre isso, porque eu acompanhei a série logo na 2ª temporada. E eu era fã. Na verdade, Só cheguei não na só da terceira. série. Eu era muito fã de zumbis na infância. Eu era uma criança esquisita. E na minha opinião, ela só cresceu tanto e tão rápido porque o momento que a cultura pop vivia quando ela estreou era o melhor momento possível. Talvez vocês não saibam ou não se lembrem, mas os anos 2000 foram a era de ouro dos zumbis. Arrisco dizer que zumbis são pros anos 2000 o que a Marvel foi pros 2010. Uma moda que teve início por volta de 2002 com o sucesso do 28 Days Later e infestou todas as mídias possíveis. Os filmes eram um sucesso em bilheteria. Jogos sobre eles foram um dos maiores sucessos da época. Tanto que até jogos que não eram de zumbis tinham um modo Call of Duty, cara. Eles apareceram nos animes, nos desenhos. Meu jogo favorito. Pô, eu comprava depois só por causa do modo zumbi, cara. Pois é. Não era nem mais sobre multiplayer, nem sobre história. Era por causa do modo Principalmente no Black Ops 3, né? zumbi. Sim. Aí ficou paia. Música, e até a Marvel e a DC se renderam à moda. No entanto, ainda faltava uma série dedicada aos mortos-vivos. E em 2010, a moda dava seus primeiros sinais de cansaço. Até porque eles não são criaturas que dão espaço para interpretar de muitas maneiras diferentes. Então parecia que as ideias estavam se esgotando. Os gêneros das obras também sempre se prendiam em terror, comédia ou ação. Aí entra a série que apresentava uma versão do apocalipse ainda não explorada a fundo, que era o drama. A tragédia. A primeira cena da série era uma criança zumbi e o protagonista tendo que matá-la.
Épico. É triste, algo que não se via em outras obras. A ideia era mostrar como pessoas reais reagiam a um apocalipse zumbi real. Não era sobre uma grande conspiração do governo, mas sim sobre um xerife em busca de segurança para sua família. O foco não era matar os zumbis, mas sim como os personagens lidavam com as situações provocadas pelos zumbis. Eles lidavam com a perda, constante insegurança, dilemas morais, tudo enquanto procuravam maneiras realistas de se proteger. Essa ser uma ideia inovadora para a época só prova o quanto o gibi já era à frente do seu tempo, tendo criado Mas essa depois, visão em- acho que depois da 4ª temporada, ou 5ª, os zumbis param de ser um problema. Eles já sabem como lidar com eles. Sei lá, Os zumbis, mano. eles só estão ali. É igual uma barata que às vezes você encontra por aí e mata ela. Pois é, ele virou. Deixou de ser o foco do negócio. Sim. em 2003. Essa nova narrativa, esse novo olhar apresentado ao mundo, deu novo fôlego para a moda, que recuperou suas forças. Agora o tema favorito era o apocalipse zumbi melancólico, sendo The Last of Us o maior exemplo dessa visão. Por isso sinto que foi o melhor momento possível, abordando um tema que as pessoas ainda gostavam muito, mas que estavam começando a enjoar justamente por tudo parecer igual, e dando uma visão completamente nova num formato ainda inexplorado, um seriado. O problema era quem estava produzindo esse formato. O criador do gibi é Robert Kirkman, mas o criador da série é Frank Darabont. Pra quem não conhece, ele é o diretor dos filmes Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre. Currículo magrinho, né? Ele era um fã da história em quadrinhos e tinha um sonho de trazê-la pra televisão. Em 2005, tentou produzir pelo canal NBC, mas a ideia foi recusada. Depois tentou pela HBO, mas a ideia também foi rejeitada, porque acharam a história muito violenta. Estamos falando da mesma tá de criadora brincadeira, de Game né? of Thrones. Pois é. Por fim, ele foi até o canal Muito AMC, que aceitou a ideia quase de A primeira. AMC é a empresa barata, esse é o né? motivo pra série ter dado errado no futuro. A AMC é uma péssima produtora. O próprio diabo encarnado com 2 cifrões nos olhos. Ela não vê problema em sacrificar a qualidade dos seus programas em troca de poucos milhões a mais, fazendo de tudo pra economizar e lucrar. Suas melhores séries, Breaking Bad e Mad Men, só escaparam disso porque elas não Nossa, eram eu nunca ouvi produzidas falar. pela AMC. Só passavam no canal. Breaking Bad era produzida pela Sony e Mad Men pela Lionsgate. The Walking Dead, infelizmente, conhecia não teve a Mad mesma Men. O quê? Mad Men, não conhecia. Também não. Nunca tinha ouvido e falar. era produzida pela própria AMC. Os problemas disso não viriam a aparecer na primeira temporada. O canal pediu 6 episódios e deu um bom orçamento para cada um deles. Não era no nível HBO, que podia oferecer até o dobro do orçamento, mas considerando que a chance de dar errado era bem grande, 3 milhões parecia um ótimo valor. Em todo seriado existe um showrunner, que é a pessoa de maior ranking na produção e tem todo o controle criativo sobre a série. O showrunner aqui era o próprio Darabont. Sendo um fã da obra original e com conhecimento do que estava sendo adaptado, ele era a melhor pessoa no mundo para essa função. Isso é bem refletido na primeira temporada, que foi aclamada pelo público e pela crítica logo na estreia. Por ter apenas 6 episódios, ela é a temporada com o melhor ritmo entre todas da série. Muita coisa acontece. E depois eles muito aumentaram rápido, sem demais. enrolação, Sim. e acima de tudo, bem Foi o quê? Foi pra 20 e poucos? Não sei, acho que. Sei lá, acho que era mais de 18, se eu não me engano. Ah, Aí muita não dá coisa. também. escrito. Ela faz um ótimo trabalho em introduzir a história e o mundo que eles vivem, estabelecendo as regras básicas de sobrevivência que eles seguiriam até o fim da série, definindo as características e a maneira como os zumbis Zumbi agem, e subesticado. apresentando os personagens e as diferentes dinâmicas entre eles. Embora não seja a melhor das temporadas, pela história ainda estar no início, eu a considero muito Como boa não, e mano? Essa Pô, eu é a minha discordo. favorita. Eu acho que é a segunda melhor temporada. Só atrás da terceira. Ah, mano, acho que eu gosto até mais da primeira. Deve ser também pela quantidade de vezes que eu vi. Porque pra ela ser menor, eu posso ver em menos tempo. Aí eu vi mais vezes. É, tem acho mais que a carinho. terceira é melhor e a primeira Isso e é a boa segunda experiência melhor. durante a produção levou o Darabont a dizer que ele amava trabalhar com a AMC. Mas essa opinião não viria durar muito tempo, porque no ano seguinte os problemas iniciaram. A segunda Eles não tinham temporada, dinheiro pra fazer a segunda Sucesso temporada. repentino, a AMC pediu uma Pra temporada que 1 mais milhão de longa, episódios na segunda 6 temporada? episódios. Porém, o Porque orçamento na HQ, os caras literalmente só chegam na fazenda e falam: e aí, velho, que não sei o que, aí morre alguém, eles pegam e vão embora pra... Ô, cacete. Eles vão embora pra prisão. Aí eles ficaram uma temporada inteira na prisão porque os Tava caras não tinham dinheiro pra procurando- fazer a prisão. Ficaram a temporada inteira na prisão. Ok? Na fazenda. Ô, cara. Tô me Eles perdendo. ficaram aí procurando a garota, depois que acharam a garota. Ainda arrumaram outra história pra eles ficarem aí mais tempo.
Pois Cara, é. tempo de episódio seria reduzido. muita Ah, mas enrolação. também é porque valia a O pena, né? esperado era que o orçamento aumentasse época, como caso, sucesso e não o contrário. Isso causou a demissão de vários membros da equipe que foram substituídos por freelancers. Além disso, Cara, o olha elenco isso. era maior, então ficou difícil produzir tudo como Darabont queria, com apenas aquele Os orçamento. caras aumentaram a quantidade de episódios e diminuíram o orçamento. Pois é, né? Caraca, E cara. após um mês de produção, ele pediu demissão. E Glenn Mazzara, um dos produtores, assumiu como showrunner. Pra comprovar de uma Por vez isso que saiu o a AMC Dale é da o série. diabo na Terra, eles passaram a Sim. fingir que a série The Walking Dead não dava lucro e estava tendo prejuízos a cada temporada. Por que eles fariam isso? Porque assim eles não precisavam pagar royalties por Darabont. Ele não recebeu nenhum centavo deles até 2021, quando chegaram num acordo sim. judicial e a AMC teve que pagar 200 milhões de dólares a ele e a sua empresa. Ai. Meu Deus. A segunda temporada, então, teve mais episódios, orçamento menor e uma mudança repentina de showrunner, resultando numa temporada mais fraca que a primeira. Apesar de ter alguns dos melhores momentos do programa, principalmente com o Shane, que carrega a temporada nas costas, É verdade. ela é entediante, Verdade. com menos Ele é o melhor Inegavelmente. personagem. menos ação e episódios fillers. Em defesa da série, o arco da Fazenda Em é o filler. pior dos gibis. Mas adaptar 4 volumes da HQ em 13 episódios é burrice. A primeira temporada são 8 volumes em 6 episódios. Olha a diferença. A história ficou estendida e diluída, não se moveu tão rápido quanto deveria, e por isso passou a sensação de que vários episódios eram inúteis. Esse é um problema que The Walking Dead iria sofrer até seus últimos suspiros. Tinha muito episódio. As temporadas seguintes tinham Pois é, né, mano? Era só Episódio arrancar filler, das coisas. cara. as últimas tendo 22. Você faz um episódio filler Isso numa machucou série. a série. Uma história que podia ser sólida se fosse contada em 10 episódios, assim como Game of Thrones, era forçada a ser diluída em 16, porque assim dava mais dinheiro pra AMC. Afinal, mais episódios, mais espectadores. Mas nem alguns episódios fracos e lentos Terceira temporada é a melhor de todas. para diminuir sua popularidade. A parte boa ofuscava muito a parte ruim. E na terceira temporada, a série É, atingiu muito seu boa, ápice no inegavelmente. quesito história. E o motivo Ou também pode tinha ser porque foi a primeira que eu assisti. Então não sei se tem é. apego emocional Aquele nisso. nome e sobrenome. Governador. Dessa vez eles tinham um vilão de verdade, um rosto Governador é bonito, bom pra caramba. um antagonista racional que representava uma grande ameaça aos heróis. O sentimento que eu tenho é que eles aprenderam a fazer a série, combinando a ação e o ritmo acelerado da primeira temporada com o desenvolvimento de personagens da segunda. Pra mim e muitos outros, também a com os terceira zumbis, né, é a que não melhor podia esquecer. Sim. Que eles esqueceram. É, mas na terceira ainda tinha. Ainda era Sim, um isso que eu tô problema. falando. Aí depois Sim. põe o Negan e tira o zumbi E totalmente. tira os zumbis da temporada jogada. do programa. Eu só não consegui encontrar informação de se o orçamento voltou ao normal. Eu sei que ele viria a voltar pra informação O que tava escrito de ali? se o orçamento voltou Muito rápido. ao normal. Eu Também não sei que ele achei. viria a voltar, só não sei quando. Mas enfim, aqui a gente viu o quão boa a série podia ser. E nisso ela teve uma explosão em popularidade. Depois desse sucesso, houve outra mudança de showrunner, com o Mazzara pedindo demissão devido a diferenças criativas com a AMC. Nisso, Scott Gimple, um dos produtores, assumiu como novo showrunner. E ele era uma pessoa bem dedicada a estragar a série. A primeira metade da quarta temporada é muito boa e encerra o arco do governador. O abrigo deles na prisão é destruído e durante a fuga, os personagens se separam. Nisso eles ficam divididos e tentam se encontrar. Isso é inédito na série porque até então quase sempre todo mundo estava junto. Agora temos várias É uma histórias, bosta que vários um personagens episódio diferentes se passa pra cada acontecendo grupo. simultaneamente. Algo comum em séries. Game of É Thrones. muito que é tempo da- pra um grupinho só. cada episódio mostrando um pouco de cada história e personagem, fazendo com que tudo progredisse junto e igualmente. Já no formato de Scott Gimple para The Walking Dead, as histórias eram divididas por episódio, tendo episódios inteiros dedicados a cada uma delas, porém alternando entre as histórias e contando de forma não linear. Ficou confuso? Bem-vindo ao clube. Para explicar direito, só ilustrando. O 9º episódio é sobre o Rick, Carl e Michonne. Nenhum outro personagem principal aparece além dos 3.
Já o 10º é sobre o Daryl e a Beth. Aí no 11º voltamos para a história do Rick, continuando ela exatamente de onde tinha parado no 9º episódio. E o 12º volta para Daryl e Beth. O 13º já é dividido entre a história do Daryl e Beth Eu não lembrava e o grupo disso. da Meg. E para fechar o 14º Como não? Tu pula essa temporada? a Carol. Só no episódio 15. Só não cheguei lá ainda. Dessa vez, Tu no já caso. reassistiu isso 1 milhão de vezes. É, mas... Cara, toda vez sei lá, que, tipo, não tinha- eu reassisti isso algumas vezes. Mas eu sempre pulava essa parte da Qual quarta temporada, cara. Eu acho muito chato. que eles quando eles se estão cada um dividem. em um lugar. Tá cada um em um lugar, mas é um Não, episódio podia ter sido inteiro. melhor. É um episódio porque é inteiro, muito mostrando tempo só pra um cada um, pequeno né? grupo de nada. Eles não fazem nada. Eles só ficam andando, é. cara. É O realmente um único que episódio inteiro acontece só mais deles alguma andando. coisa é o Rick e o Daryl. De resto? Sim. Ah, não. Eles E ficam aquele eu ia falar também, andando. que tem aquela cena legal da Carol. Não, aquela cena não é legal, não, cara. É muito boa, mano. Ela atirando na garotinha, Ah, não é legal, não. Mas Eu a só Meg assisti com aquela cena uma o cara vez. que parece um dedão e a Sasha. Não acontece nada. Sim. O Bob, lembrei o O nome. Bob. A gente vê a continuação da história do Rick. 4 episódios depois. 4 é um mês inteiro. Isso prejudicava e desacelerava o enredo da série, deixando os espectadores frustrados. Porque a história principal é a do Rick. É o que o Rick tá fazendo. Os fãs estavam envolvidos nessa história, mas com esse formato perdiam todo o momento. Agora precisavam esperar semanas pra saber o que acontecia. Não que as outras histórias sejam ruins, elas só deveriam ser contadas ao mesmo tempo que a principal. Acho que a do Daryl não é ruim, Sabe, não. igual uma série. Durante a quarta não temporada, acontece essa estrutura não muita coisa, incomodou no caso. tanto, porque era uma novidade. Os episódios até que eram bons, e no final todas as histórias se ligaram, meio que fazendo valer a pena. E parecia que esse formato só ia ser usado naquele momento, o que não foi Sim. o caso. Essa estrutura deveria ser repetida várias outras vezes, causando danos permanentes e irreversíveis. Eu não sei, não continuei à assistindo. popularidade da série. Mas isso só aconteceria depois, porque Não, na pera. quinta temporada, na The sexta Walking temporada. Dead atingiu seu ápice em popularidade, tomando o tão aguardado posto de série mais assistida no mundo. E com méritos, porque apesar dos problemas, ela sempre conseguia se recuperar. Até que veio a sexta temporada. A quinta temporada é boa demais, cara. É meio complicado explicar o que aconteceu. Mas a sexta é uma porque eu não acho bosta ela uma inacreditável. temporada ruim. Só é viciada em Eu vou te errar. falar, As eu histórias nunca lembro o que acontece na sexta. Nada acontece. Pois é. Ou é na sétima que nada acontece? Não, acho que também. Na sexta e na sétima temporada não Sexta acontece temporada nada. é onde eles conhecem o Jesus, não é? Sim. Não. Nossa. Essa temporada, na segunda metade. Mano, depois que aparece Jesus, pra mim acabou a série, mano. Sim, Nossa, cara. eu odeio aquele episódio. Porque os caras eles fazem tudo pra pegar o caminhão e jogam o caminhão dentro d'água. Nossa, eu fiquei tanto revoltada que eu parei de assistir um tempão depois. Depois que eu voltei. E eu acho que achava melhor não ter continuado, mano. É melhor não ter voltado, né, cara? Pois é, né? Até no começo dela, aquele primeiro episódio em preto e branco, cara, o que foi aquilo? Lembra lá, sei lá, se você quer fazer Em uma vez de coisa os no cara- passado, não precisa botar preto e branco. Mas pra que botar no passado? Não era só fazer, encontramos esses monte de zumbi aqui, a gente vamos fazer um plano pra tirar eles de lá. E só. Mas não, eles ficavam alternando entre eles tirando zumbi e eles planejando como eles iam fazer pra tirar o zumbi. Caraca. Acho que o cara quis ser muito culto e não deu muito certo. E ficou horrível. As alternadas estavam acontecendo novamente, e foi essa temporada que deixou claro o quanto essa estrutura prejudicava a série. Tudo estava arrastado e tinha algumas histórias que não eram nem um pouco interessantes, forçando com que os episódios bons de verdade acontecessem uma vez por mês. E nessa altura já dava pra perceber que o Scott Gimple e seus capangas queriam de todas as maneiras chocar a audiência, na tentativa de aumentar o hype nas redes sociais, criando cenas e momentos desnecessários, mas que causariam e deixariam todo mundo chocado. Ui. Começou devagar, calminho, lá na quinta temporada, sem ser nada muito na cara, até que no terceiro episódio tivemos a coisa mais cretina que a série já fez. Até esse momento. A série era conhecida por seguir o padrão Game of Thrones, Ninguém Está Seguro, onde personagens importantes podiam morrer a qualquer momento. Com exceção de alguns. Alguns personagens pareciam Pois é, estar né? bem protegidos. Cara, essa velha, cara, da Carol. velha? Ela tem. Aquela- Quantos anos ela tem, cara? 50, 60? Pô, ela já não é mais a mesma coisa. Não, tipo, ela dá tiro e luta e não sei o quê. É, Cara. realmente, eles põem ela como se ela fosse a pessoa mais forte do bagulho.
Pô, aí tu vê os braços fininhos dela, não tem como, não dá pra fingir que ela é Ela mega consegue lutar poderosa, não sei de o que, não soco. dá, cara. Pelo roteiro. Então as Ela ia mortes morrer, sabe? passaram a ser reservadas pros Aham. novos personagens. Dando a Olha impressão isso, aí de que mataram eles o eram Chris. criados só pra serem Mataram o suco mortos de fruta. e chocar a audiência. Mataram o Pra suco uma de série fruta que já e deixaram a durava velha 6 viva. anos, meio que nada tinha chocava mais do que mais. deixar Mas vivo em mesmo. vez de compensarem isso com um bom roteiro, eles decidiram compensar com um choque ainda maior que mataram Essa história é um personagem boa. secundário. O Mataram cara o bate na principal. mulher. Um dos favoritos, na verdade. A maldita cena da lixeira, em que Glenn e Nicholas são cercados por vários zumbis. E após o Nicholas Cara, eu sabia atirar que ele em não si tinha morrido mesmo, aí. ele cai, derrubando o Glenn e fazendo com que ele fosse devorado vivo pela Horda. Quando isso aconteceu, os fãs ficaram loucos. Eles finalmente conseguiram a comoção social que tanto queriam. Mas não a que esperavam. Na verdade, era uma comoção pra xingar a série. Os fãs se dividiram em 2 grupos. Os que acharam a morte do Glenn péssima, sem sentido, sem motivo e ainda por cima por culpa de outra pessoa. E os que achavam que a morte era falsa, porque o ângulo não mostrava os zumbis devorando. Pois é, né? Só o sangue jorrando. E o cadáver claramente estava em cima dele. No fim, os 2 grupos estavam certos. Foi uma morte horrível e foi uma morte falsa. Os zumbis devoraram o cadáver em cima do Glenn, que deslizou para debaixo da lixeira. O problema é que as pessoas só descobriram isso 4 episódios depois. Porque alguém inventou de usar histórias alternadas. As pessoas viram seu personagem favorito morrer bosta e ao invés isso, de cara. ficarem sabendo o que aconteceu já na semana seguinte, foram obrigadas a ver 3 episódios que nem ao menos É por isso que citavam ninguém gosta do Glenn. episódio do Morgan. No caso, eu gosto, mas é porque eu não vi quando tava lançando. Que senão eu ia ficar cheio de ódio. Aí eu querendo ver os principais, eu tendo que ver esse maluco, esse pedaço de pau. Pô, imagina. Ô, eu teria nessa- ficado bolada. É nesse momento aí que mostra ele no passado, que ele encontrou o cara O cara da no meio do cabra. nada. O cara no meio do nada, com a Eu teria cabra. ficado com raiva na época, mas agora eu gosto do episódio, porque eu não O que vi na aconteceu época. comigo, cara? Eu tava assistindo isso quando tava lançando. E aí você vai ver, caraca, vamos ver, o episódio novo saiu. E aí é um episódio sobre o passado do Morgan. Fica preso na jaula. Meu Deus. Personagem grande coisa. principal ainda por Não dá. cima, não é algo que se vê em série boa. Isso deu uma impressão negativa, meio que um tom barato pro programa. E as pessoas começaram a perceber que a série meio que tava perdendo seu prestígio. Mas a temporada ainda cometeria Pô, começaram a perceber outro aí? erro terrível. Dessa vez no seu último episódio. Após O muitos Negan. episódios ouvindo o nome Negan e sabendo que tudo de errado acontecia por obra dele, finalmente o conhecemos nos minutos finais da temporada. Ele então faz um longo monólogo, Jeffrey que é uma Dean das Morgan. melhores cenas da série. Essa é uma cena icônica nos gibis. E muitas pessoas, tanto leitores quanto espectadores, já sabiam o que aconteceria quando essa cena chegasse. A morte do Glenn. Esse spoiler era conhecido por muitos, ainda mais porque o Glenn meio que tinha morrido no começo da temporada e as pessoas começaram a comparar a morte dele com a morte original. Mas justamente pela morte dele ter sido falsa, que os fãs acharam que outra pessoa seria morta, já que parecia ter mais momentos Meio que é importantes verdade. reservados pro Glenn na história. Não fazia sentido fingir uma morte só pra matar de verdade alguns episódios depois. O que eu quero dizer é que todo mundo tava esperando por isso, até quem já sabia o que acontecia. Eu mesmo tinha lido todos os gibis até aquele momento e tava muito ansioso, porque tudo indicava que iam matar outra pessoa. E os crápulas dos produtores ainda ficaram hypando o episódio, garantindo que um personagem importante ia morrer e que as pessoas ficariam chocadas. E depois de toda a tensão criada na temporada, ter que ver um discurso de 10 minutos com o desgraçado balançando um taco de beisebol, como se fosse atacar alguém do nada a qualquer momento, era teste pra cardíaco. E quando finalmente atacou, foi isso que aconteceu. Pior, a temporada acaba assim, não é? E a próxima temporada foi quanto tempo? Meses? As pessoas tiveram Deve ser um que ano, né? esperar Cara, é um ano. pra saber quem morreu. E cara, dessa vez não era só expectativa frustrada, dessa vez era traição pura. Tinha uma promessa de algo grande, uma promessa que E aí, pra despistar, eles filmaram todo mundo sendo morto. E caso eles vazasse. vazaram alguém. Um deles morrendo, acho que foi a Meg, eu acho. E aí, se caso acabou vazasse, vazando, mas- era.
Sim. não foi cumprida. Ah, seria Eu lembro tudo que legal, assisti ela na tava estreia grávida e na nunca vi o Quer Facebook dizer, tão legal não, né? esse dia. E com Seria razão, legal, né? diga-se de passagem. Na época foi o último episódio que eu assisti. Não só por raiva disso, mas porque já tava Pior que foi o último que eu saturado, assisti cara. também. Eu parei até com o gibi. Esse não E depois foi eu o momento assisti. Eu assisti só pra saber depois quem Quem tinha morrido? tinha morrido. Mas ali, no primeiro episódio da 7ª temporada, eu desisti da série. E aí eu só voltei a assistir Não, eu- depois, quando você eu tava aguentei assistindo lá, mais com ainda. anos depois, quando já tinha acabado. que a maioria desistiu do programa. Isso aconteceria depois. Mas foi o momento em que muita gente perdeu a confiança e começou a perceber que era só questão de tempo até dar merda. Uma ressalva importante, algumas das reclamações que eu vou citar a partir de agora, eu não vivi na época. Então eu vou mesclar um pouco da minha interpretação pessoal, porque eu assisti a série algumas semanas atrás para poder fazer esse vídeo, com algumas opiniões que eu encontrei na internet. A 7ª temporada começa com um episódio que, eu preciso dizer, é muito bom. A gente vê a resolução do mistério, ele matou o Glenn e o Abraham, e o restante serve como uma bela maneira de tornar o Negan no personagem mais assustador da série. Ainda bem que eu não assisti na época, porque eu ia continuar vendo por mais alguns anos. E ia me arrepender muito, porque esse episódio me viu mais que Mulher Cacheada. Ele foi tão bom que deixou o público confiante de que a série voltaria aos seus dias de glória. O que infelizmente não aconteceu. A 7ª e a 8ª temporada são uma das coisas mais tenebrosas de chatas que eu já assisti na minha vida. Duas É porque na temporadas HQ era pra ser uma coisa só, né? Tipo assim, era pra ser uma temporada só. Os caras quiseram meter 2 temporadas, não sei porquê. Eles gostam de fazer isso, cara. Só pra eles ganharem mais grana, Mano, mas tipo cara, assim, fica sempre uma Se você aumentar 2 episódios, já é muito. Você aumentar uma temporada, tá ficando maluco, meu Deus. Cara, uma temporada... Tipo, é uma temporada eles se preparando pra guerra. Depois é outra temporada só pra guerra, cara. Pois é, né? Tipo Que assim, não é uma guerra merda. mundial, mano. É dois grupos, um exatamente. contra o outro. É um grupo de aldeões de índios, uma aldeia contra a Dois outra. caras com arco e flecha lutando e demora... como é que eu posso dizer? Quantos episódios? 20 episódios? Meia hora cada? Não, eu não sei fazer 40 conta. minutos? Dá muito tempo, dá muitas horas. Dá É uma coisa muito que não é tempo. necessária. Aí a 7ª temporada é ele arrumando gente pra lutar, arrumando arma, que não não sei o saco, quê. não aguento. O Aí pessoal encontra o grupo não Bichan- quer ajudar Ah, não. ele. Aí, Meu meu Deus, Deus. todo mundo é chato, como pode? Aí tem a outra temporada que é a temporada inteira só de tiroteio. Cadê o zumbi? Onde é que fica o zumbi nessa Merda, história? cara. É. Acabaram com a série. narrativas alternadas e histórias. Ainda bem que eu não assisti isso na época, tá maluco? 32 episódios. São arrastadas, são lentas, são burras. Assistir isso virou uma tarefa pra mim. E eu tenho certeza que foi assim com muitas pessoas. Porque o programa caiu de 21 milhões de espectadores na estreia da 7ª temporada pra 6 milhões na estreia da 9ª. Esse foi o efeito isso. da 7ª e 8ª temporada de The Walking Dead. Quem continuou assistindo provavelmente só o fizeram porque já tinham investido muito tempo. Já vim até aqui, Igual né? um casamento abusivo. A Foi o que eu gota fiz d'água também. pra maioria das pessoas. Ah, foi já cheguei até a aqui, vamos nessa. temporada. Quando numa tentativa desesperada de conseguir alguma comoção do público, decidiram matar o Carl. Totalmente Cara, do nada. isso não O faz personagem sentido, nem morre cara. no gibi, ele é um dos poucos que fica vivo até o final. Mataram o E além Carl de ser uma pelo decisão cara que ele nem burra, conhecia. ela é mal executada. Entendi, Esse é o Thiago, Carl vai. Grimes que a gente tá falando, e você quer me dizer que ele morre com uma mordida de zumbi? Quando ele era criança, ele escapava de coisas muito piores, e agora que ele é adulto, ele perdeu 80 pontos de QI. Bom, ele e não é adulto, consegue né? nem ganhar de um zumbi na Não, próxima. né? Ele É nem uma chegou a morte- ser adulto. Tipo, ele. Ele cresceu, mas na história não passou tanto tempo assim, não. Porque se você vê o tamanho da Judite, deve ter passado, sei lá, 2, 3 anos, se pá. Não, pois é, né? Não, mas a Judice ainda não era um bebê? Ou ela já era criança? Ela era um bebezinho, só que eu não sei se era um bebezinho muito de Na colo guerra, ou não. na época da guerra. Eu não Tu lembro. lembra? Porque acho que ela era um pouco grande, talvez 1 ano, 2. Cara, no máximo 3 anos. Se passou desde o começo até aqui. E o Cal era uma E no criança. começo ele tinha uns 12 anos, uns 10. Não, acho que 11 no máximo. Até Então aí. pronto, daqui uns Tipo, 14 o cara anos. tem 14, 15 anos no máximo. Então não dá pra. Morte burra e sem significado. Ele literalmente morre
Tinha que ter tido time Foi skip. um insulto pro personagem e pros seus fãs. Não tem outra explicação. O ator também, Tentaram fazer ele não isso pra queria sair. chocar e É, ele vai falar disso. O ator, se eu não me engano, ele tinha se mudado pra perto de Do onde set de gravava, coisa filmagem. assim. É, e aí mataram o cara. E aí mataram o cara só pra chocar. Olha só, matamos o Carl. Aí dane-se, não tem mais ninguém vendo. E todo Não mundo que sinto viu nada. odiou. Eu sinto ódio. Roteiros perdidos. A história da série não se constrói pra isso acontecer. Não tem nada que Não, é do nada. Ele é mordido do nada. justifique isso ter acontecido. Até E o porque ator do na Carl temporada nem dos queria. Sussurradores, botaram um moleque aleatório lá, filho da Carol, sendo que quem faz o bagulho é o Cal. Aí, Não, tipo não assim, tem. todo mundo odeia o outro moleque, porque, sei lá, quem que é esse cara? O que eu quero saber dele? Cara, Totalmente justifique isso ter acontecido. E o ator do Carl nem queria sair da série. A produção disse pra ele antes de renovar o contrato que planejavam tê-lo na história por muito tempo, só pra demitir ele um dia antes do seu aniversário. Isso causou uma Que polêmica isso? grande, porque ele se planejou financeiramente contando que ficaria na série por muito tempo, chegando até a comprar uma casa perto do estúdio. Muita sacanagem. Aí foi por falir. meu Deus do céu. A temporada marcou o fim da linha pro Scott Gimple, que a essa altura era considerado ficou muito pelos tempo fãs ainda, tá como maluco? sinônimo do fracasso da série, e frequentemente pediam sua demissão. Embora não tenha sido exatamente demitido, ele deixou a série para produzir outras coisas relacionadas à franquia. Sim, franquia. Ele foi fazer um Eu ainda vou spin-off. chegar lá. A 9ª temporada trouxe Angela Kang, uma das roteiristas mais antigas do programa, como a nova showrunner. Odeio. E é triste o que aconteceu porque ela conseguiu melhorar a série. Só que não tinha ninguém pra assistir mais. Assim, não era o mesmo nível que as primeiras temporadas, mas até que era bom. Mas já tinham se passado os 9 anos e alguns anos foram só enrolação e decisões ruins. Todo mundo perdeu o interesse. Pra piorar, o ator do Rick ainda pediu pra sair da série. O seriado estava sem o seu protagonista e sem aquele que seria o seu substituto, o Carl. E agora tinham que se virar sem eles. E o pior é que se viraram, cara. A Angela conduziu muito bem a série. Mas nada que ela fizesse podia recuperar algo do seu saturamento. Tanto da série, quanto do tema zumbi. E já era algo morto. Eu juro que não foi um trocadilho. E gradualmente a audiência foi caindo de 6 milhões para 2 milhões de espectadores. E de novo, uma pena, porque a Angela fez 3 temporadas boas. Com exceção de 3 problemas. Um para cada temporada. O da 10ª é o menos grave, e são os episódios feitos durante a Covid. Eles são ruinzinhos, e ainda por cima tem 2 lá que são os piores episódios da série. Mas eu perdoo porque Eu não o sei, último nunca vi episódio essa aí. desses da Covid é sobre o Negan, e é um dos melhores episódios da série. Os outros 2 problemas já são Aquele maiores. episódio é muito legal do Niga. Qual que ele falou que é ruim? Tu viu? Tu lembra? Vendo a cena assim, eu não lembro. Acho que é quando o Eugene tá web namorando com uma menina e eles pegam uma galera quando ele tá indo buscar a mulher, coisa assim. Caraca, web namoro no apocalipse. Inteiramente dela. A AMC, Honestamente, eu gosto do. a série O dava único muito personagem, dinheiro. acho que o único personagem que eu gostei, que apareceu depois, foi a princesa, que ela é completamente maluca da cabeça. E o grupinho Princesa? também, que tem uma. É aquela que se uma veste moça que rosa? acho que ela é surda. Hã? É aquela que se veste rosa? É. Dinheiro pra acabar. Então a solução foi imitar a Marvel e fazer uma franquia de universo estendido. Já tentaram isso antes com Não. Fear the Walking Dead e Road Beyond. Esse último, se você Road não Beyond? conhece, Já viu isso aí? Já ouvi falar, mas nunca soube o que é. Sei que existe. Ih, vamos assistir isso aí depois. Ai, não. Road Eu não Beyond. quero. Só pra Tem ver que qual ver o é. que é isso, né? A gente viu a primeira temporada do Fear. É verdade, a gente Que é podia uma- ver isso daí também. é um drama adolescente sobre o apocalipse zumbi. Esquece, não quero não. É. Mudei de Ela deu ideia, um não quero. stab no zumbi com a lanterna. Que... Ô, caralho, calma aí. É um drama adolescente sobre o apocalipse zumbi.
Ele enfiou a lanterna no AMC zumbi. passou a planejar spin-offs com os personagens principais do programa, e isso causou os outros 2 problemas no período Angela Kang. O primeiro sendo na 9ª temporada, no emocionante episódio de despedida do Rick. Ele se faz de isca para levar uma horda para longe de Alexandria, mas no caminho é gravemente ferido e começa a ter alucinações com várias pessoas do seu passado. E no final se sacrifica numa ponte para proteger os outros sobreviventes. Uma morte digna de um herói, morrendo para proteger quem ele ama, e um lindo episódio de despedida. E tudo Era isso pra ele que ter eu morrido falei é aí. estragado no final do episódio, que mostra que mais uma vez fizeram uma morte falsa. Ele está dentro de um helicóptero e sendo levado para bem longe, onde vai participar de um spin-off com a Michonne. E o último problema é o Gente. último episódio Já teve esse spin-off? Já. Caraca, da série. eu não sei de Foi nada bacana, disso. eu Incrível que pareça, após 12 anos, não é um final. Ele age apenas como um fim de temporada comum, em que os mocinhos enfrentam o vilão da vez, enquanto vários zumbis tentam destruir o seu abrigo. Nenhum personagem tem seu ciclo concluído, suas histórias não têm nenhum encerramento e nada de significativo acontece para justificar que esse é o fim da série. E esse sentimento de inconclusão é Pior que é. explicado em seus últimos minutos. Quando Ainda bem que eu não Rick terminei de aparece assistir novo isso. pela primeira vez em 4 anos, fazendo um discurso que basicamente é um trailer, quase uma propaganda para os novos spin-offs. Esse final não satisfez ninguém que assistiu a série por todo esse tempo, porque nem é um final. Só ficou feliz quem tava torcendo muito para acabar logo para poder sair dessa tortura e voltar a postar vídeo. Sou eu. Eu tô falando de mim. Cara, Pra sinceramente, encerrar, eu, ainda bem que eu fã do parei de jogo, assistir isso, não cara, de posso verdade. deixar de comparar o quão irônico foi o final da Pior série que é, em meu. relação ao Honestamente, final pra original. quem quiser Ambos assistir a foram série, uma criticados, dica é: mas o do Gibi foi Não acaba assisti. na sétima, Na sexta quinta. ali. Começou em 2003 Não, e se na encerrou Não, Sei. acho que é a 5ª temporada, em 2019, chega. Mas as Tipo pessoas assim, sentiram quando... que, e eu não Vai dar tô spoiler, zoando, quando o Rick acabou muito cedo. O último atira no... 193 e se passa 20 O cara lá, como é que é o nome dele? O governador? Hã? Não, Quê? 5ª Não. temporada, cara. Quando ele atira no Não sei médico. lá. Que médico? O médico que atira na mulher, que ele mata o velho. Ah, tá. Aí a mulher fala, Rick. Ela olha pra ele, aí ele puxa o revólver e atira no cara. Sim, ok. Então, aí Realmente. acabou ali. Não assiste depois. Depois tá é só, ótimo. é só merda. Não perde tempo assistindo depois daquilo. 25 anos após os 192 e mostra um Carl adulto com a sua família. Por incrível que pareça, o Gibi ainda tinha muita história pra contar. O Carl terminou com quem, tu sabe? Acho que ele termina com a Sofia. Oi? E a Lídia? O que aconteceu com ela? Ah, eu também tava pensando nisso agora. Não lembro o que acontece com ela. Será que ela morre? Tem que procurar depois. A maioria sobre o Carl, que nesse momento estava se tornando lentamente o protagonista. Os fãs acreditavam que a história podia durar mais 10 anos. O que aconteceu, Tá aparentemente, maluco. foi que o Robert Kirkman literalmente se cansou de escrever The Walking Dead e resolveu encerrar a história prematuramente. E digo isso no sentido literal Pô, mas da aí é palavra, sacanagem, porque né? pegou todo mundo de surpresa. Ele não deu nenhum aviso, só terminou com o Gibi do nada. Eu mencionei Chega, isso esse aqui pra é o último destacar e quão acabou. prejudicial Tá bom aqui. Carl, que era o futuro nítido do programa. E pra mostrar a diferença que o público trata The Walking Dead quando é bem escrito e tem um bom ritmo. A resposta pra onde deu errado pode ser em vários momentos. A morte do Carl, a aparição do Negan, a falsa morte do Glenn, a invenção das histórias alternadas e até o momento em que eles assinaram um contrato com a AMC. Então, se algum dia alguém te perguntar o que deu errado com The Walking Dead, responda: é complicado. O canal Matou 505 é uma produção independente. Tem muitas coisas erradas, mas sempre vai ser meu negócio favorito, minha série favorita. 5ª temporada, até o final da 5ª temporada dá pra assistir. Depois daquilo ali é só porcaria. Tipo, pelo menos até a 8ª, que é só a guerra lá. Depois disso eu não sei, que eu não assisti mais nada. Ah, Me sei lá, tem aquelas cansei, 2 pra mim já temporadas que são deu. um saco. Depois até que volta a ficar legal. Não, pra mim não vale a pena voltar a assistir isso. Eu também Dá pra acho. pular a 8ª temporada? Acho que sim. Tipo assim, você pula a 7ª e 8ª e você não vai Tudo perder que você nada. precisa saber. O Carl morreu, o Gabriel ficou sem o olho
E eu acho que é só isso. O Ficou sem Negan foi. olho? Ele ficou cego de um olho, que ele pegou uma infecção lá. O Negan, ele foi preso. E é isso aí. É só isso. Então dá Acho pra que pular. é. Dá pra pular a 7ª e 8ª e continuar do resto. E o, Mas o calma aí, resto é os bom? Salvadores perderam e o Dwight foi embora. Pronto, acabou. Ele aparece depois? Não, ele aparece no fim. Fear. Será que ele morre? Ou tu não sabe? Acho que não. Pesquisa aí com quem que a Lídia fica. Quer dizer, se ela fica viva no caso também. Né? Abaixa, calma aí. Estado viva, sobe. Ela tá viva? O que acontece? A Será que relação aí ficou? tá viva. Ela não tá com o Carl, não. A coisa acaba com a Sofia, então. A Meg, se ela morre nos quadrinhos? Não, morre não. Até não sei. Ai. Tu ouviu isso? O quê? Enquanto a gente tá gravando aqui, alguém acabou de se inscrever no canal. Aí subiu a notificação aqui.